Gênesis 37, capítulo 19, a palavra de Deus diz assim: disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, misericórdia, Pai, pela leitura da tua palavra, e queremos, Deus, em nome de Jesus Cristo, pedir, Pai, que a pregação da sua palavra seja precedida de sinais, prodígios, maravilhas, e que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ministrar nos nossos corações, Deus. Desde já, Pai, nós repreendemos todo o ladrão da palavra, Senhor. Nós, Pai, consagramos os nossos corações a Ti, cada coração que adentrou nesse lugar, Pai, que o Senhor possa visitar, sondar e afofar a terra dos nossos corações. Que em nome de Jesus Cristo, todo ladrão da palavra seja repreendido agora, em nome de Jesus. E nós declaramos que nesse lugar só o Senhor é Rei, e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. É sempre bom lembrar a mim e a você que a Igreja de Nova Vida do Catete usa a versão Nova Almeida atualizada da Bíblia. Então, quando você for adquirir ou fazer o download aí da sua versão da Bíblia, procure uma que seja Nova Almeida atualizada, para que a nossa leitura junta como corpo de Cristo seja mais fácil e seja assim uma leitura que seja feita em conjunto. E, queridos, você leu junto comigo que nesse momento da palavra, alguém dizia, comentava com outro alguém que vinha um sonhador na direção deles, vinha alguém que tinha sonhos, tinha desejos no seu coração. E entenda bem que para mim e para você, Deus nessa noite tem um convite especial para os nossos corações. O primeiro convite que Deus fez para você foi através do Espírito Santo de Deus, que te convidou a vir até a casa dele nessa noite. E você, com seu coração aberto, com a sua mente necessitando e ansiando por ouvir a palavra de Deus, veio até aqui nessa noite. E chegando aqui, existe outro convite da parte de Deus para você. E aí, de repente, você se pergunta qual seria esse convite. Deus quer te convidar nessa noite para que você retorne à sua tenra infância, aquele período onde tudo fazia sentido para você, quando você adentrava dentro do abraço do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Eu não sei quem era que você corria quando algo acontecia de ruim na sua vida, e que quando você era abraçado, parecia que você era acolhido por um refúgio, por uma fortaleza, e todo medo, quando você adentrava naquele abraço, se derretia. Quando nós adentrávamos por aquele momento parcial nas nossas vidas, tudo ficava para trás. E aí, pergunta para esse irmão aí do seu lado, quem é que servia de afago para ele? De repente ele vai falar que era o pai, que era a mãe. Tem alguns que falavam assim: olha, o meu afago especial era do meu irmão, que eu corria para o meu irmão e era o meu irmão que me abraçava, era o meu irmão que me acolhia, era meu irmão que me defendia dos medos, e parecia que quando ele me abraçava, tudo se dissipava. Naquele momento, a vida tomava um sentido diferente, e eu sabia que a partir daquele momento, todos os meus problemas seriam resolvidos. Quando nós somos pequenos e passamos por esse problema, por essa situação, a solução é esse abraço que nos une à solução daquele momento. Porém, a gente cresce. A vida vai apresentando para nós, para mim, para você, a realidade que alguns chamam de triste, mas é apenas a vida como ela é. É a vida do jeito que ela se apresenta, com seus problemas, e a vida vai entrando por a nossa realidade e roubando de nós o que nós tínhamos de mais precioso, que era o lúdico. Que lúdico era esse? O lúdico de achar que estava tudo bem, que aquele momento do abraço, aquele momento do afago, era onde tudo iria se solucionar. Porém, conforme você foi crescendo, você foi vendo que a vida não era bem assim. Você foi vendo que apesar daqueles abraços, daquelas situações, quando aquele abraço te abandonava, quando você abandonava o abraço, a vida continuava. Independente de 30, 40, 50, 20 anos, seja a idade que seja, de vez em quando a realidade retira da nossa vida aquele abraço que nós tínhamos como afago, nós ficamos sem chão.
Pode ser que de repente, durante a sua caminhada de vida, o seu marido tenha ido embora e você falou: meu Deus, o que vai ser de mim agora? Porque tiraram de mim. Queridos, você não depende do seu marido. Querido, você não depende do seu pai, da sua mãe, você não depende daquele filho. Aquele abraço era só um momento, porque a vida, ela continua. E de vez em quando arrancam esse abraço do nosso convívio, a gente acha, veja bem, a gente acha que era dependente daquele abraço, tudo perde sentido. E nós, inclusive, perdemos a capacidade de sonhar. Nós perdemos aquela capacidade de olharmos para o dia de amanhã, porque a nossa vida estava alicerçada e dependente daquele abraço que parecia, mas querido, você cresceu. A duras penas você cresceu e esse abraço foi retirado da sua vida. Aquele lúdico foi retirado da sua vida. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: olha, se você tem a Jesus Cristo, eu posso ouvir um amém por conta disso? É aí onde está o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Quando a vida se apresentou e tirou alguém da sua vida, a ponto, e quando eu digo que ela tirou alguém, de repente veio através de uma separação, veio de repente através de uma mudança, veio de repente através de uma situação que aquele abraço foi levado para longe de você. Isso é Deus querendo trabalhar na sua vida para te mostrar: olha, você não depende desse abraço não, você depende de mim, e não de mim, o pastor. Eu digo, estou falando de Deus para a sua vida, estou falando de Jesus Cristo, estou falando do Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos garante que Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, que nos momentos de angústia, debaixo das asas dele, que nós devemos nos esconder. Porque, queridos, como disseram aqui, existe uma tatuagem que está na moda, que diz: tudo passa, tudo que é ruim passa. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Tudo que não é perfeito passa. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Mas aquilo que é bom também passa, aquilo que é perfeito também passa. Só o que não passa é a palavra de Deus, porque garante que céus e terra passarão, mas que a palavra de Deus não vai passar. Então, queridos, Deus te convida nessa noite a erguer umas mãos aos céus e começar a glorificar o nome desse Deus. E o convite do Espírito Santo é: se alicerce nessa palavra, porque enquanto você estiver alicerçado nela, não vai lhe faltar nada. Existem, queridos, momentos que as coisas passam. Esse dia lá em casa eu fiquei sem água. Meu Deus do céu. Mas eu tinha a palavra de Deus. Mas não tinha água, vou beber esse treco não. Mas eu falei: meu Deus, é o que eu tenho aqui, então eu vou ficar lendo esse negócio. Tenho a palavra de Deus e um monte de balde de água aqui, que é o que eu estou me virando na vida. Quando falta luz, a palavra de Deus está lá. E eu estou falando de coisa boba, hein? Estou falando de água, estou falando de luz. E quando falta aquilo que você tinha como sendo o seu refúgio, o que é que resta para nós? O que resta para nós é a palavra de Deus. Quando a paz do nosso interior é retirada de nós, e nós ficamos em momentos meio atribulados, porque de vez em quando a gente fica sem dormir. De vez em quando a gente perde o sono, porque a realidade ela vem na nossa vida tão braba que a gente fica rolando de um lado para o outro, mas a gente tem a palavra de Deus. E, queridos, quando nós estamos alicerçados nessa palavra, nós sabemos que Deus tem o controle da nossa vida e que tudo que acontece está debaixo da vontade dele. Então, em alguma hora, tudo passa. Porque Deus é que está conduzindo a situação. E a nossa esperança tem que estar em Jesus, o Cristo. E entenda, queridos, que aquilo que a criança, que eu denominei aqui há pouco tempo como sendo lúdico, é algo que nós, como adultos, olhando para a situação daquela criança que está dentro do abraço de um pai, de uma mãe, aquele neto que está dentro do abraço de um avô, de uma avó, nós hoje, como adultos, olhando para aquela situação, nós sabemos que aquilo é um momento lúdico, que é um momento, que é uma ilusão, porque o problema não foi dissipado naquele abraço. Porém, se você se transportar para a situação daquela criança, aquilo para ela não é lúdico, aquilo é realidade para ela. Aquele abraço, o seu abraço, realmente dissipa os medos da vida dela. Aquilo é uma realidade. Para nós é lúdico, mas para ela é real.
Assim como para quem não tem a Jesus Cristo, quando você explica para a pessoa que Deus te consola, te conforta, te exorta, o cajado dele é que te ajuda, aquilo para aquela pessoa é loucura, é lúdico, mas para você que tem o Espírito Santo é uma realidade. Para você que tem o Espírito Santo de Deus, que serve a Jesus Cristo, para você é realidade, mas para quem não tem, é lúdico. Para quem não tem, é uma ilusão. E o mesmo acontece quando você começa, através da inspiração que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que Deus ministrou ao seu coração, você começa a contar os seus sonhos para alguém. As pessoas que não têm o alicerce dela firmado na rocha, que é Jesus Cristo, elas começam a olhar para você e falar assim: olha, isso aí que você está falando é muito legal, é muito bacana, mas... Lembra aqui no ofertório que eu estava falando acerca de preocupações geram sonhos, e essa preocupação geram também palavras que não nos levam a lugar nenhum? Quando nós começamos dentro da situação onde nós estamos passando, e nós começamos a apresentar aquilo onde Deus quer nos levar, quem olha para você falando isso que você está falando, fala: você é doido, varrido desse negócio aí que você está falando. Isso que você está falando não faz sentido. Alguém olha para você e fala assim: olha, isso é um grande sonhador. E entenda que existe uma diferença entre ser um sonhador e um planejador. Planejador é alguém que coloca metas, traços e que vai atrás daquilo que Deus colocou no seu coração, porque o sonho não é seu, o sonho é de Deus. E entenda que José, ele começa a caminhada dele porque ele teve um sonho, e foi um sonho, se assim eu posso dizer, um sonho de verdade. Ele dormiu e sonhou, igual você tem de vez em quando também uns trecos de madrugada que você sonha, e sonha diferente de ideia, porque de vez em quando ideia a gente rouba pra gente. Pô, tive uma ideia aqui, a ideia não é bem sua, é Deus que deu, mas a ideia de vez em quando a gente se apropria e rouba a patente. Mas sonho, quando a gente sonha, a gente comenta com alguém e fala: pô, sonhei um negócio esquisitão essa noite, rapaz. Sonhei uma coisa aí que eu não estou entendendo muito bem o que foi, mas eu sonhei um treco aí. Mas, para quem tem aquele tipo de discernimento, que é como a palavra de Deus chama, quando nós sonhamos um treco esquisitão, a gente sabe que foi Deus tentando falar comigo, tem vezes que você nem entende o que Deus está querendo falar. Aí você fala: ó, sonhei um treco aqui, uma parada estranha pra caramba, e você compartilha com alguém. José não fez diferente. José, quando teve o sonho pela primeira vez, quando ele começou a ter algo habitando dentro da mente dele, enquanto ele dormia, ele chegou para os irmãos e falou assim: cara, eu sonhei um negócio esquisitão. Aí os irmãos dele falaram: é mesmo? É? Ele é. Imagino eu que José estava trabalhando lá com os irmãos, e ele contando: olha, presta atenção que eu estou falando contigo aí, rapaz. Pô, estou te ouvindo, ó. Eu sonhei que nós aqui estávamos amarrando feixe no campo, e um feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os outros feixes, os irmãos ali ouvindo o que ele estava falando muito bem. Ou seja, José contava aquilo que tinha invadido a mente dele durante a madrugada. E contou o sonho, que os feixes ficavam de pé, os outros rodeavam e se inclinavam, e assim por diante. Quando ele acabou de contar o sonho, o irmão olhou para ele e falou assim: rapaz, você está falando que vai reinar sobre nós, né? Você está falando que vai mandar na gente? E eles ficaram com raiva do irmão. Estou falando de irmão, hein? Estou falando de primo não, estou falando de irmão, que está ali junto. Pois bem, passou um tempo, José teve outro sonho. Ele está lá outro dia e falei: pô, tive outro sonho, rapaziada. É mesmo? É. Eu sonhei que tinha um sol, tinha uma lua, tinha umas estrelas, e elas se inclinavam diante de mim. Só que na segunda vez que ele conta o sonho, ele conta para os irmãos e para o pai, e para a mãe. E aí os irmãos dele ficam com mais raiva deles ainda. E o pai, por sua vez, quando ouve aquilo que José está contando, ele fala assim para ele: você está querendo dizer, ô José, que eu, seu pai e a sua mãe vamos nos inclinar diante de você? É isso que você está falando? Entenda e compreenda o seguinte: José, quando ele conta o sonho dele para as pessoas que são os irmãos, o pai e a mãe,
Ele não conta falando assim, pô, tive um sonho da parte de Deus, olha só o que Deus vai fazer comigo. José não chega falando isso. José, ele chega contando um sonho que Deus deu para ele, que ele nem sabia que era de Deus, mas quando ele conta para as pessoas já sabem do que ele está falando, que ele vai ser um rei, que ele vai reinar, que ele vai fazer certas coisas. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você é que de vez em quando o chamado sobre a sua vida é tão latente que as pessoas já reconhecem, mas você está ali tão devaneio, tão alheio àquela situação que você conta para as pessoas e as pessoas já sabem o que vai acontecer porque elas já te enxergam como você vai ser, apesar de você ainda não se enxergar naquela situação que Deus vai desdobrar sobre a sua vida. De vez em quando você não tem nem ciência, nem consciência, mas as pessoas, elas olham para você e já veem aquilo que Deus vai fazer, já te vê como um pastor, como um ministro, como algo que o futuro te reserva, mas você está tão alheio àquela situação que você sequer tem a maldade de se reservar para quem você vai contar o sonho que está brotando no seu coração. E aí, você de repente confia nos seus irmãos e conta para ele. Aí eu estou falando de irmão, mas esses irmãos, eles não estão preparados para ouvir aquilo que Deus vai fazer na sua vida, apesar de você ainda não ter consciência. Deus já começou a te mostrar aquilo que Ele vai fazer e preparar as pessoas ao seu redor para o lugar aonde ela vai te levar. E entenda que no verso 11, aqui fica algo muito claro para mim e para você, porque diz no verso 11 que os irmãos sentiam inveja, sentiam raiva de José, mas o pai, no entanto, ele guardou aquelas palavras de José no coração. O que Deus está deixando aqui reservado para mim e para você é que de repente o irmão para quem você se abriu ficou com raiva de você. O irmão para quem você contou, ele ficou com um sentimento de inveja de você. Mas o pai para quem você contou o sonho, ele guardou a palavra no coração porque ele conhece o filho que tem. O Deus que está no céu, ele é seu pai e conhece a você porque ele te gerou, ele te colocou nessa terra. Então quando você conta o sonho para o seu pai é porque Deus te entregou primeiro, e o pai conhece o filho que tem, o pai entende o filho que tem, o pai compreende que você é alguém que Deus colocou nessa terra para fazer a diferença. E quando você conta para o seu pai aquilo que você acha que é o seu sonho no seu coração, o pai que é eterno, ele guarda tudo aquilo que você fala para ele em oração, porque o pai conhece o filho que tem. O pai conhece o filho, e quando ele olha para o filho, ele fica até aqui com um pouco de raiva, ele até repreende o filho, mas ele por dentro está pensando assim, olha lá o meu filho, ó. Olha lá o meu garoto que eu botei nessa terra, começando a colocar em prática aquilo que eu coloquei no coração dele. Olha lá o meu filho fazendo planos, fazendo conceitos, colocando o caminho dele em oração, e conforme você vai apresentando para o seu pai os sonhos e os desejos que você tem no seu coração, o seu pai vai guardando, porque ele conhece o filho que tem. O pai que te colocou nessa terra, ele sabe bem o que você é capaz de fazer e aquilo que você é capaz de colocar em prática na presença dele. No entanto, entenda que os irmãos dele, eles olham para aquela situação do irmão e começam a olhar para aquele homem, e começam a olhar para ele, e começam de repente a debochar daquela situação de José, ao ponto que um certo dia, quando José se apresenta na presença deles, os irmãos olham para José e falam, olha, lá vem aquele sonhador de novo, lá vem aquele que gosta de ficar falando, lá vem aquele que gosta de ficar elucubrando, imaginando, pensando, lá vem aquele que gosta de ficar imaginando aquele futuro utópico para a vida dele. E de vez em quando, queridos, nós passamos por essa mesma situação.
Nós estamos numa situação que de repente nós estamos cercados por leões dentro de uma cova, mas nós estamos falando assim para aqueles que nos cercam: olha, quando nós sairmos daqui, a nossa situação vai ser diferenciada. Aí quem te olha fala assim: mas meu amigo, você está sonhando demais, a gente está cercado por leão, lá vem você com esses sonhos de novo. Então, queridos, olha para esse irmão que está do seu lado e fala: ó, você está liberado para sonhar. Você é livre para sonhar. Você pode colocar a sua mente, porque nós vimos no ofertório, é melhor sonhar do que ficar falando igual uma matraca. Sonhe, pense, trace planos, trace metas, ainda que as pessoas olhem para você e falem assim: olha, lá vem o grande sonhador. Queridos, o sonho que você tem não é um sonho teu, é um sonho da parte de Deus. O plano que você faz não é um plano seu, é um plano da parte de Deus. Aquilo que você traça para o dia de amanhã não é algo que você está traçando, é algo que Deus entregou para você, para que seu futuro seja melhor. Mas aí você olha na sua situação, explica para as pessoas falam assim: na sua idade, lá vem o grande sonhador. Lá vem aquele louco varrido que gosta de ficar falando que vai fazer meu Deus do céu, lá vem ele de novo. E as pessoas, então vamos fazer o seguinte: já que ele gosta tanto de sonhar, vamos ver o que vai ser do sonho dele. Vamos ver o que esse tal de José vai ficar falando, já que ele gosta de falar tanto dos sonhos dele. Vamos fazer o seguinte: vamos pegá-lo, arrancar a capa dele, jogar ele dentro de um buraco, e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Os irmãos então pegam José, arrancam a capa que o pai havia dado para ele e jogam ele dentro de um buraco. Eu estou falando de irmão, não estou falando de primo, não estou falando de cunhado, de parente distante, não. Nem de sogra eu estou falando de irmão. Os irmãos arrancam a roupa dele e jogam ele dentro do buraco. A roupa dele, a capa que ele tinha, foi algo que o pai tinha dado para ele. Era algo material que o pai havia deixado para o seu filho. E aí os irmãos então arrancam aquela capa e jogam ele dentro do buraco. O que Deus está falando para mim e para você é que de vez em quando tem irmãos que colam com a gente, arrancam a nossa herança e ainda está com a gente dentro de uma cisterna seca. E eu posso ouvir um misericórdia por conta disso? E aí eu estou falando de irmão. Mas quando pegaram José e arrancaram a roupa dele, o sonho ainda estava dentro dele. Quando pegaram José e jogaram ele dentro da cisterna, o sonho ainda estava dentro dele. Quando veio alguém e comprou José como escravo, o sonho ainda estava dentro dele. Quando ele chegou no Egito, o sonho ainda estava dentro dele. O que Deus está falando para mim e para você é que você já passou por uma situação, não uma, mas 2, 3, 4, 5, mas existe um sonho que continua latente dentro do seu coração. Existe algo que continua permeando as suas ideias, os seus desejos, e que independente de como as situações se apresentam, aquele desejo dentro do seu coração continua latente de formar uma nova família, de ter novos planos, de começar a sua vida novamente. Isso que fica dentro do seu coração, contrariando a situação que você vive, não é algo que vem de ti, não é algo que vem da sua mente, é algo que vem da parte de Deus para continuar alimentando a sua fé. Então, pelo amor de Deus, levanta essa mão para o céu aí e dá um glória a Deus, porque o que tem te mantido de pé é aquilo que Deus colocou no seu coração como sendo um sonho, mas na verdade é um plano de Deus para a sua vida. Porque, queridos, a situação de José era dentro de um buraco sem roupa, mas o sonho ainda estava dentro dele. Quando alguém olhou para José, denominaram José de sonhador. Lá vem aquele que gosta de sonhar, mas ninguém chamou José de início de maluco. Lá vem o louco, não chamaram ele de sonhador, porque aquele que sonha alimenta algo dentro do coração que de vez em quando nem ele entende o porquê daquilo. De vez em quando ele fica, existe algo que impulsiona a vida dele, existe algo que coloca ele para frente, existe algo que faz com que ele venha a contrariar as estatísticas e a verdade que ninguém entende. De vez em quando chega e fala assim: olha, você acha que você vai mudar o mundo sozinho? Você acha que você vai mudar o seu bairro sozinho? Mas ele fala: não, existe algo dentro de mim que me impulsiona para fazer isso.
De vez em quando, pode ser, não sei, de repente eu entrei na congregação errada, mas existe algo no seu coração que te impulsiona de maneira que nem você entende, mas que você continua insistindo, persistindo e não desistindo daquilo que Deus colocou no seu coração. De repente alguém já falou para você: olha, larga o seu filho de mão, porque esse filho não tem mais jeito, larga a tua situação de mão, olha, isso aí que você quer não tem mais jeito. Mas existe um sonho dentro de você que continua te impulsionando, e ninguém entende o que você fala quando você explica, porque sonho não é para ser compartilhado. Sonho, ele há de ser compartilhado com aquele que tem a mesma visão que você, porque senão você joga pérola a porco. Você fica tentando explicar para a pessoa: olha, não, eu vou voltar a correr como eu corria quando eu tinha 25 anos, 20, a pessoa fala: mas você está com 40, você fala: não quero saber, eu vou voltar a correr como eu corria, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, eu vou voltar a ter a situação que eu tinha antes. E a pessoa olha para você e fala: mas você está pelado dentro de uma cisterna sem água, até quando você vai ficar insistindo nessa história? Queridos, não é você que está insistindo, é o Espírito Santo de Deus que, para te impulsionar, mantém uma palavra viva dentro do seu coração. E de repente, a história, e aí deixa eu entrar por dentro da parte boa, de repente a história que você está vivendo hoje é algo que foi prometido e colocado como promessa há 20 anos atrás, e hoje você vive a restituição de situações que aconteciam lá atrás. Demorou para acontecer, você ficou pelado dentro da cisterna, sem água, mas hoje você começa a viver uma nova história em Deus, que foi promessa que foi feita lá atrás para você, mas que você colhe hoje aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas você precisou passar pela cisterna, ficar sem roupa, ser vendido como escravo, ir para o Egito, ficar lá perdido que nem uma barata numa terra que você não conhece, para que 20 anos depois você falasse: agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo por que deu, porque eu falei para você que José, quando contou o sonho, ele não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Sim ou não? Eu esqueci de contar isso. Eu contei, não contei? Que José, quando falou o sonho para os irmãos já entendiam, mas José mesmo, não tinha a menor ideia do que Deus estava reservando para a vida dele. E aí, há 20 anos atrás, quando você começou a ver determinada história que você vive hoje, lá atrás, você não estava entendendo nada. Mas hoje você olha e fala: agora eu estou entendendo. Por que há 20 anos atrás eu passei por tal? Aí você de repente para e pensa: eu continuo sem entender ainda o que aconteceu há 20 anos atrás. Calma. Olha para esse perfumado aí que está do seu lado e fala para ele assim: ó, calma. Calma que você vai entender por que você ficou pelado dentro de uma cisterna, foi vendido como escravo. Porque uma hora isso tudo vai se interligar e Deus vai cumprir um plano que Ele já começou na sua vida. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Mas de repente tem o outro lado. Você fala assim: olha, eu não tenho nem 20 anos. Você está que nem eu. Eu não tenho nem 20 anos ainda. Do que você está falando? Queridos, você hoje, você está naquele primeiro estágio de José, que é quando Deus começa a entregar os sonhos, e você olha assim: ó, tem uns troços de uns feixes, de uns milho, de um sol, de uma lua, de um treco. E aí, isso que você está vivendo hoje, que você está enxergando hoje, só vai fazer sentido daqui a 20 anos na sua vida. E eu posso ouvir um misericórdia por conta disso? Porque de repente para você 20 anos é muito tempo. Mas deixa eu te falar um negócio: 20 anos passa rápido, hein? Rapidinho você vai chegar. Mas entenda o seguinte: no primeiro estágio de José, Deus entregava os sonhos para eles, ele não entendia nada, mas ele tinha um sonho dentro dele. No segundo estágio de José, jogaram ele pelado dentro de um buraco, mas existia um sonho dentro dele. No terceiro estágio de José, ele foi vendido como escravo, foi para outra terra, mas existia um sonho dentro dele. No quarto estágio, ele chegou lá no Egito, não estava entendendo nada, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas existia um sonho dentro dele. Depois ele vira governador e ele passa por uma série de situações, mas existia um sonho dentro dele. Depois ele começa o período de fome, ele encontra com os irmãos, período de não sei o que, mas existia um
sonho dentro dele. Ele manda, você volta lá e chama meu pai, chama meu irmão, e existia um sonho dentro dele. Queridos, existe algo na sua vida que é independente da época. Se você está solteiro, casado, se você está, sei lá que situação, andando pelo Catete, morando na Barra, em Madureira, Nova Iguaçu, você passou por muitas situações na sua vida. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Mas durante todas essas situações, existia um sonho dentro do seu coração que te acompanha há muitos e muitos anos. Existia algo que queimava dentro do seu peito, independente do primeiro, do segundo ou do quinto estágio. Existe um sonho que bate na porta do seu coração recorrentemente. Queridos, entenda, esse sonho que bate na porta do seu coração não é algo seu, é algo de Deus para a sua vida. É um sonho que existe no seu coração da parte de Deus. Como explicar, por exemplo, você sair lá do interior de não sei que lá da onde, vir vivendo a sua vida e hoje olhar e ter um diploma na sua parede, você fala, meu Deus, isso foi Deus na minha vida. Como explicar, por exemplo, a vida dando volta, indo para cima, indo para baixo, acontecendo determinadas coisas, você fala, meu Deus do céu, de novo, começar de novo, numa nova casa, num novo bairro. Queridos, são sonhos de Deus para a sua vida, que você acha que são seus, mas são sonhos de Deus. E nessa idade nesse momento entenda que isso é algo que recorrentemente aparece na sua vida, porque é algo que vem da parte de Deus. Um sonhador, ele não larga o sonho da vida, porque aquele sonho é algo tão inerente ao coração dele, que vira e mexe, ele volta para aquela situação, ele fala, já estou aqui de novo. Existem certas situações que a gente olha e parece que nos perseguem. Existem pessoas que parecem que nos perseguem. Quem te gira, meu Jesus Cristinho, essa pessoa de novo aqui no meu caminho? O que é essa pessoa de novo? Ou você tem alguma coisa para acertar com essa pessoa, ou é casamento. Alguma coisa está acontecendo nessa história. Vira e mexe, não é possível. Toda hora cruza o meu caminho, como é que pode um negócio desse? Ainda bem que não é gato preto, mas você é crente e não acredita mais nessas coisas, né? Mas, queridos, isso são situações que vira e mexe, você está envolvido com aquilo de novo. São situações que vira e mexe, o barco vai para lá, vai para cá, quando você vê, lá está você de novo. Queridos, é algo que Deus tem reservado para o seu coração através de sonhos, porque o sonho não é seu, o sonho é de Deus. De repente você chegou aqui nessa noite, olhou para tudo que aconteceu e falou assim, não estou entendendo nada, não vou sair daqui, não aprendi nada. Então espera só que eu vou te dar aquele resumo do Google para você só fazer a prova. E guarda isso então. Isso que fica no seu coração latente durante todos esses anos e fases da sua vida é algo de Deus para você. Não guardei nada da palavra. Guarda isso. Independente dos estágios, sempre teve uma situação e algo que esteve presente na sua vida em todas elas. Existiam sonhos que batiam a porta do seu coração e que você insistiu em não largar esse sonho. Você achou que você estava insistindo, mas na verdade era Deus insistindo com você para que você colocasse o sonho dele em prática nessa terra. Porque você já viu encanamento? Encanamento ele vem assim, aí tem um joelho, e ele segue o caminho. O joelho é a curvinha. Você é esse joelho. Deus ele te entrega o plano vem, o sonho, ele faz a curva e vem para essa terra. Deus colocou em você algo latente e latejante no seu coração, que quando alguém olha fala assim, lá vem o sonhador de novo. Ninguém te leva a sério, ninguém compreende, ninguém entende, ninguém sequer te apoia. O irmão ainda tenta arrancar sua roupa e te jogar no buraco. Tenta não, te joga. Mas o sonho continua dentro de você. Amém. E aí, nessa noite, Deus te trouxe aqui por um objetivo muito especial, que é fortalecer a sua fé. Por quê? Porque entenda bem, e aqui a gente encerra. Você ter um sonho, contar para alguém tirar a tua roupa, te tacar no buraco, ser vendido como escravo, ir para uma terra que você conhece, ninguém falou que é fácil. Lendo a história aqui hoje,
A história começa aqui no 37 e vai até aqui, ó. 2 páginas acabou. Aqui acabou. Mas viver isso é outra parada. Você comprar a biografia de alguma pessoa que foi relevante e a biografia dele ter 1000 páginas é uma coisa. Agora, se a biografia tem 1000 páginas, imagina viver aquela vida. Ninguém falou que viver essa estrada que José viveu é fácil. Ninguém falou que viver a estrada que você tem vivido ia ser fácil, ou que está sendo fácil. De vez em quando, durante essa caminhada, a gente desanima. A gente fala, não, só fala não, porque não quero mais saber. A gente desvia para lá, desvia para cá, daqui a pouco a gente vai entrar na estrada de novo. Mas durante esse caminho, não é fácil, querido. Olha para a cara desse irmão que você vai ver que não está sendo fácil. Olha como é que ele está, Aí, olha o estado, Aí, não está sendo fácil. Mas, querido, Deus tem sustentado. Porque, afinal de contas, não está sendo fácil, mas ele está bem penteadinho. Passou um perfuminho. Veio para a casa de Deus. Não está sendo fácil, mas pelo menos ele está passando cheiroso por isso tudo. Porque Deus tem sustentado, queridos. E o convite de Deus nessa noite é para quê? Para que nós venhamos a orar, para que você sustente a sua fé durante essa estrada sinuosa. Porque fácil não vai ser. Eu posso ouvir o misericórdia por conta disso, mas Deus está de pé no trono, te sustentando, te guardando e alimentando o sonho dele dia após dia na sua vida. Porque quando as pessoas olham para você, falam assim, olha, lá vem o sonhador, lá vem a sonhadora de novo. Mas você fala, isso não é só um sonho não, isso é um propósito de Deus para a minha vida, isso é uma missão que Deus me deu. Deus confiou algo na minha vida, Deus apostou uma ficha muito alta em meu favor, e eu não posso, queridos, eu não posso deixar para trás isso que Deus fez pela minha vida. Então Deus te convida nessa noite a se colocar de pé, para que nós possamos orar. Porque entenda bem, enquanto você vai se colocando de pé, eu vou falando isso, cada dia que nós acordamos, é porque Deus olhou para você e apostou algo na sua vida. Porque tem gente que não acorda. Deus olha assim e fala, isso aí eu vou recolher. Por quê? Não sei. Mas eu sei por que você está vivo. É porque Deus olhou para você e falou assim, não, vou apostar mais um dia nessa pessoa. Eu vou jogar mais uma ficha aqui nesse cidadão, nessa cidadã. Não vou recolher ele hoje não. Meu Deus do céu. Eu não vou recolher ele hoje não, porque existe algo que eu ainda aposto na vida dele e na vida dela. Se você está vivo é porque Deus te deu uma aposta nesse novo dia. Ele podia ter te recolhido, mas Ele te deixou aqui mais um dia para fazer a diferença, porque Ele crê que você pode mudar a história de alguém ainda, amém? Então vamos orar para que Deus te fortaleça nessa caminhada e que para você possa realizar os sonhos de Deus na sua vida, amém? Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Pai, pela tua unção, e queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor fortaleça a fé do meu irmão, fortaleça a fé da minha irmã, para que ele e ela possam, Senhor, manter-se de pé durante a caminhada, porque, Senhor, não é fácil ter um sonho e ver as pessoas arrancando a sua roupa, não é fácil ter um sonho e ver as pessoas te jogando numa cisterna, não é fácil ter um sonho, Deus, e ver, Pai, as pessoas te vendendo, te humilhando, te tratando, Pai, com deboche. Não é fácil, Senhor, ter um sonho e de vez em quando, Senhor, continuar guerreando por aquele sonho sozinho. Pai querido, Deus amado, sustenta a fé do meu irmão, sustenta a fé da minha irmã, que eles possam, Deus, em nome de Jesus, colocar em prática aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele, para que eles possam fazer a diferença nessa terra, Pai. Fortalece a caminhada, fortalece os joelhos, fortalece os braços, Pai. Fortalece a mente, Pai. Fortalece o corpo, fortalece a fé, fortalece a alma, o espírito, Senhor, para que ela possam, Deus, manter em prática, manter acesa o sonho, a chama do sonho que o Senhor colocou no coração de cada um deles. Pai querido, Deus amado, nós contamos com a ministração do Teu Espírito Santo sobre essa vida, Pai, para que ela possam
prosseguir, Pai, com fé. Deus querido, nessa semana que se apresenta, Pai, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, reanimar o coração daquele que está desanimado, que o Senhor possa, Senhor, soprar as cinzas, Pai, do sonho daqueles que está desanimado e que a chama volte a arder no coração. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, trabalha na vida de cada um que aqui está, porque Deus, ainda existem planos da sua parte que está de pé sobre a vida de cada um que aqui está. Mas Deus, ansiamos, necessitamos e te pedimos de um fortalecimento da sua parte. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno.